governo está fazendo é recuar um passo para mais tarde avançar dois e dá a impressão de que eles têm algum respeito pela autonomia do povo, mas eles nunca têm. Então, Ludwig von Mises, que foi um grande economista da escola austríaca, ele tem um livro chamado Governo Onipotente. Nesse livro, o Mises escreve que a única barreira que impede qualquer governo de se tornar totalitário, ditatorial, é o quanto a população dá de legitimidade a esse governo. Então, se as pessoas falam, não, o governo agora recuou, está tudo bem, elas baixam a guarda e elas vão fazer com que o governo avance contra a liberdade delas novamente. Essa é a vontade dos comunistas. Economista libertário. É isso aí? É isso mesmo. Seja bem-vinda. Muito obrigado, grande honra estar aqui com vocês novamente. Nós que agradecemos. E também agora com o Rogério. Obrigado, é uma honra. Muita coisa Alguém que pra conhece falar um pouquinho aí, né? Vai rolar Uma honra estar aqui tracks, com vai vocês. rolar Muito muita bom. coisa bacana, hein? O Rogério sabe muito. Meu xará, né? Rogério tem que saber. Somos Paulo, charás aqui, né? Todos. Rodrigues, Rodrigues, Rogério. boa. Paulo, a primeira pergunta aí. Esse adiamento aí desse controle sobre as movimentações bancárias, você acha que isso é definitivo? Você acha que isso só estão dando um passo para trás para pegar distância e vir com força? O que você acha? Exatamente. O que o governo está fazendo é recuar um passo para mais tarde avançar dois e dá a impressão de que eles têm algum respeito pela autonomia do povo, mas eles nunca têm. Então, Ludwig von Mises, que foi um grande economista da escola austríaca, ele tem um livro chamado Governo Onipotente. Nesse livro, o Mises escreve que a única barreira que impede qualquer governo de se tornar totalitário, ditatorial, é o quanto a população dá de legitimidade a esse governo. Então, se as pessoas falam, não, o governo agora recuou, está tudo bem, elas baixam a guarda e elas vão fazer com que o governo avance contra a liberdade delas novamente. Essa é a vontade dos comunistas que estão no poder. Então, eles só recuaram por um motivo de conveniência política. E qual que você acha que foi o motivo? Foi mais pela pressão, pelo Nicolas? O que você acha que foi, sei lá, a gota d'água aí para eles falarem? Vou esperar um pouquinho. O vídeo do Nicolas, embora eu não concorde com tudo que foi dito no vídeo dele, foi um vídeo politicamente importante, politicamente positivo no curto prazo, eu diria. Porque o governo estava mentindo para a população. Eles estavam falando, não, nós não vamos taxar o Pix, nós só vamos monitorar. Ué, o poder informacional é o poder de destruir, é o poder de roubar alguém. Então, antes dos nazistas perpetrarem o Holocausto, o que eles fizeram? Colheram a informação sobre os judeus, usando a Derromag. O que um ladrão faz antes de assaltar uma casa? Ele estuda o comportamento da família que vive naquela casa. Quanto mais o governo monitorar o Pix, ele quer monitorar o Pix por quê? Ele é uma fantasia voyeurista dele? Não, ele quer informação sobre o que ele vai taxar no futuro. Ele está investindo nesse aumento do monitoramento da informação justamente porque isso vai virar a receita do governo na forma de tributação. No momento em que ele está te monitorando, ele está estudando a sua casa para te assaltar. Agora, quando o Nicolas fez o vídeo, que foi num momento muito pertinente, antes que o governo tivesse as suas reais intenções expostas, e foram expostas, né? Ele recuou. Ele recuou para fingir que não era nada disso. Ele recuou para fingir que o Nicolas é quem estava mentindo. Mas nós sabemos que quem mente mesmo é o PT. Ô Paulo, qual medida que você acha que o próprio Congresso pode tomar para que isso futuramente não venha como vocês falaram mesmo, eles estão pegando um pouco deram um passo atrás para poder pegar mais distância. Qual medida você acha que o Congresso pode tomar, a oposição pode tomar para poder dar uma barrada nisso daí futuramente? Por que todo deputado faz leis para restringir a liberdade da população? Um deputado que realmente esteja comprometido com a liberdade, ele vai fazer leis para restringir o governo. Não que essas leis vão impedir o governo, porque nós sabemos que a turma dos togados lá não respeita as leis que eles dizem defender. Mas funciona como uma barreira para conter uma invasão zumbi. Você imagina, eu vou criar aqui uma barreira de contenção, não para impedir o apocalipse zumbi, mas para segurar os zumbis um pouco. Então essas leis de contenção contra a sanha tributária do governo têm que ser feitas, mesmo que elas sejam paliativas, para dar tempo da população restaurar sua poupança e pensar em outras soluções. Então eu cito como uma boa deputada, a deputada federal Júlia Zanatta, lá de Santa Catarina. Ela está querendo fazer uma série de leis que restringam a capacidade do governo de tirar a privacidade financeira dos cidadãos. Primeiro que quando o governo fala, eu só vou monitorar, não vou taxar, já discutimos que é mentira, mas por que a população acha que isso é correto? É como se o governo tirasse o sigilo bancário de todo mundo arbitrariamente. Foi igual o lockdown.
foi prisão domiciliar para todo mundo arbitrariamente. Então a Júlia Zanata quer fazer algumas leis nesse sentido, de proibir o governo de monitorar, de tirar o sigilo bancário do cidadão, de proibir o governo de taxar PIX, seria ótimo, de criar algumas inconstitucionalidades, o governo não poder taxar certos meios de pagamento, isso o Rogério vai nos explicar com mais propriedade técnica, né? Mas, enfim, do ponto de vista da liberdade econômica, é preciso criar leis que restringam não a ação do cidadão, mas a ação do governo. Talvez acho que o Drex será a gota d'água, né? Para poder, junto com o Drex, já vem todo esse plano do governo aí que abre o jogo aí para nós, ô Rogério. Deixa eu só complementar. Qual que o governo terá mais poder de fiscalização? Drex ou Pix? Não, Drex com certeza. Na verdade, o Pix foi, digamos assim, a porta de entrada para o governo começar a criar controle. O que aconteceu? Se vocês perceberem, o Pix foi uma febre, né? Nossa, maravilhoso. Não precisamos mais fazer TED. Você transfere direto pro seu coleguinha. Então, o Pix foi apresentado como uma solução para todos os problemas e como uma coisa maravilhosa, né? Mas para que o Pix entrou, na verdade? Foi para já começar um processo de controle inicial. Então você apresenta uma ferramenta que aparentemente é maravilhosa, desenrola a vida de todo mundo, ninguém paga taxa. Quando todo mundo tiver dentro dessa ferramenta, e um detalhe, né? Todo mundo tendo acesso hoje a um smartphone básico, uma conta corrente digital que hoje é facinho abrir, aí todo mundo fazendo transação no Pix. E aí o Pix se torna o quê? Todo mundo já está dependente, né? Exatamente, a porta de entrada. Você deu ali um recurso, agora a partir daí começa-se o quê? Vamos agora aproveitar para acabar com a sonegação fiscal, porque é ruim, né? Então, porque com o dinheiro vivo e não sei o quê, a gente facilita tráfico de droga e de armas. Isso é uma grande falácia. Ninguém pede tráfico de droga ou arma controlando moeda digital. Isso é uma mentira enorme, né? Mas cria-se essa ideia na cabeça da população e todo mundo, que legal, então a moeda digital vai nos proteger, vai trazer para nós, para a gente uma forma de nos proteger dos caras maus, né? Então é aí que mora o perigo. Então quando o Pix entrou, ele já trouxe consigo já a receita para o controle. E o Drex vem na sequência com uma moeda do governo, né? Enquanto você tem hoje o Pix operacionalizado por instituições financeiras como uma moeda, como um meio de pagamento usando o real, o Drex ele seria operacionalizado como uma moeda do Banco Central, operacionalizado pelo Banco Central, com controle total do Banco Central. Inclusive, aí o Paulo Cogos deve até saber muito mais do que eu nesse aspecto, né? Criando esse controle, validade da moeda, onde você pode usar, o que você pode comprar. Então, imagina viver num mundo em que um Estado pode dizer o que, onde, o quanto você pode comprar. E que você não pode mais acumular riqueza. Até o tempo, né? Você Até tem o um tempo para gastar aquele Exatamente, dinheiro. né? Funciona assim na China, se não me engano, na Argélia já tem um modelo assim também. E um detalhe, esses países totalitários, além de criar essa moeda digital local, estão criando leis para proibir você, por exemplo, de ter uma carteira de criptomoeda, né? Ou seja, imagina um governo fiscalizar os aplicativos que você tem no seu dispositivo móvel. Você não pode ter carteira de criptomoeda porque é proibido por lei. E tem leis ainda projetos de lei em andamento aí. Acho que o Cogos conhece, sabe muito mais, pode até falar mais sobre isso. De até proibir o papel moeda, né? Ou seja, usar papel moeda vai se tornar crime a partir de determinada data. Se você criar uma forma paralela de pagamento e tudo mais usando algum papel moeda, você vai ser criminalizado. Começar a voltar no passado aí, trocar galinha. Vai voltar pro Né? escambo. Você acha que existe alguma alternativa se o Drex for institucional? Eita! Se for instituído, você acha que existe alguma alternativa? Olha, o livre mercado, nós. ele sempre nos surpreende. O livre mercado, ele encontra soluções tanto para problemas técnicos da humanidade, como para problemas institucionais e morais. Então, você vê, por exemplo, o homem sempre teve o sonho de voar, e graças ao livre mercado se inventou o helicóptero e o avião. Quem poderia imaginar que um desafio técnico tão grande seria superado?
Quando o homem tenta se comunicar e aí vem o Graham Bell, inventa o telefone, quem poderia imaginar que hoje seria tão fácil graças ao livre mercado, né? Muita gente fala que a internet é uma invenção do governo, do DARPA, do Pentágono. Isso é tudo mentira. Tudo isso foi desenvolvido na iniciativa privada, na Xerox, e tudo que o Estado fez foi regular e tornar a internet menos legal. Até que chegou a iniciativa privada e inventou tudo que nós temos de comodidade aqui, né? E é interessante que o livre mercado também inventa meios de driblar a regulação do Estado. Então, por exemplo, na educação, o Estado cria um Ministério da Educação e o livre mercado inventa soluções privadas de homeschooling e de modelos alternativos de educação. Isso vale também para a moeda. O Estado inventa o controle monetário, acaba com a troca natural que faz surgir as verdadeiras moedas sólidas, onde despontaram as moedas commodities, o ouro, a prata, e aí vem o livre mercado com a tecnologia do blockchain. Então é uma guerra, é uma eterna guerra entre a luz e as trevas, entre o estatismo e a liberdade, entre aqueles que querem tolher o desenvolvimento humano e os inovadores empreendedores que tomam os riscos e nos dão essa facilidade. Então, se vier o Drex, que vai ser uma tragédia, eu acredito que o livre mercado vai prover alguma inovação. Só que quando se estuda a teoria das inovações, das tecnologias disruptivas, padrão que essas tecnologias vão sendo adotadas gradativamente, primeiro por uma elite econômica, uma elite intelectual. E enquanto essa inovação não se difunde para o resto da sociedade, as pessoas mais pobres, menos instruídas, são as que mais sofrem. Então, se vier essa moeda aí, esse Drex, se vier a proibição do papel moeda, do cash como meio de pagamento, são as pessoas pobres que vão sofrer até que essas inovações, essas soluções do mercado cheguem para elas, né? Por isso que eu acho importante a política. Não adianta fingir que a política não existe. Nós, libertários, precisamos entender isso. Se não tivesse a Júlia Zanatta lá tentando proibir o Drex, a nossa situação estaria muito pior. Ainda bem que tem alguém que pensa na liberdade. Agora, qual que é o grande problema do Drex? Eu diria que são 3. O Drex, inclusive, curiosidade, né? Em Yiddish significa merda. Meu pai fala algumas palavras em Yiddish, ele me ensinou isso, Valdemar. Primeiro problema. No começo do sistema bancário, eu não vou falar que é a história do sistema bancário, mas rapidinho. No começo, as pessoas negociavam por escambo. Isso impediu o aprofundamento da divisão de trabalho. Aí elas entenderam que precisavam de meios de troca. Assim surgiram as moedas, que eram bens econômicos que tinham propriedade